Oi, pessoal. Eu preciso desabafar e, talvez, pedir um conselho. Estou realmente em um momento de angústia e não sei mais o que pensar sobre tudo isso. A situação toda é tão surreal que, até agora, parece que estou vivendo em um pesadelo. Há poucos dias, na véspera de Natal, eu estava no hospital, prestes a passar por uma cirurgia de urgência. A dor que eu sentia era insuportável e, sinceramente, pensei que talvez eu não fosse sobreviver. O mais difícil não era a dor física, mas o fato de que, enquanto eu estava ali lutando por minha vida, minha mãe estava, literalmente, mais preocupada com o show do Elton John que eles tinham comprado ingressos meses antes. Eu pedi ajuda para cuidar dos meus filhos, Lucas e Júlia, que tinham apenas 2 anos, e a resposta foi um não, não vamos cancelar nossos planos. Eu não sabia o que fazer. Como minha própria mãe poderia ser assim? A cirurgia era necessária. Os médicos disseram que se eu não fizesse, eu poderia morrer. E, mesmo assim, a única preocupação dos meus pais era o show. Eu fiquei tão desamparada, como se estivesse sozinha no mundo. Marcos, meu marido, faleceu há 6 meses em um acidente de carro, e desde então, sou a única responsável pelos meus filhos. E eu ainda continuava ajudando financeiramente os meus pais. O pior é que, mesmo com tudo que eu fazia por eles, nunca me senti valorizada. Sempre fui a filha menos importante, a que nunca mereceu muito amor. Quando pedi ajuda para que eles cuidassem dos meus filhos enquanto eu passava pela cirurgia, o meu pai, com a maior indiferença, me disse: "Você está se tornando um fardo, Carla. Já fizemos o que podíamos por você." Eu fiquei em choque. Como assim? Como alguém que eu sempre amei e fiz de tudo para ajudar, podia me chamar de fardo? Eles estavam mais preocupados em curtir a vida do que em me apoiar em um momento em que eu mais precisava deles. O pior é que, mesmo com essa resposta cruel, eu ainda sentia uma necessidade de cuidar deles. Enviava dinheiro todo mês para ajudá-los com as despesas, como se fosse minha responsabilidade, mesmo que não me dessem o mínimo de apoio emocional. Naquele momento, entre lágrimas e a dor da cirurgia que se aproximava, foi quando decidi que não dava mais. Eu não podia mais ser a boa filha, que se sacrifica o tempo todo. Valéria, a enfermeira que estava me cuidando, percebeu que eu estava com o coração partido, e ao invés de me deixar afundar ainda mais, ela sugeriu que eu chamasse uma amiga dela, Olivia, que trabalhava com crianças e tinha experiência com traumas. Eu aceitei. Não tinha mais opções. Ao mesmo tempo, tomei uma decisão que mudou minha vida. Cancelei os pagamentos mensais que fazia aos meus pais. Quando apertei enviar nas mensagens, senti uma sensação de alívio, algo que eu não sentia há anos. Agora, enquanto me preparo para a cirurgia, sabia que, se algo acontecesse comigo, meus filhos ficariam com alguém que, provavelmente, não se importava. Eles já haviam perdido o pai e agora poderiam perder a mãe também. Mas ao menos eles estariam com alguém que não os veria como um peso. Isso me deu forças para seguir em frente. Os dias depois da cirurgia foram um turbilhão. Apesar de eu estar em um estado muito fraco, senti uma leveza como nunca antes. Não precisei mais carregar o peso de ser a filha que tinha que dar tudo para agradar a família. E, sim, isso me trouxe uma dor imensa, mas também uma grande sensação de liberdade. Olivia chegou para cuidar dos meus filhos, e minha nossa, ela foi um anjo. Não sei o que teria feito sem ela. Ela fez mais pelos meus filhos nos primeiros dias do que meus pais fizeram nos últimos anos. Eu me senti, pela primeira vez em muito tempo, cuidada, e não apenas a pessoa que cuidava de todos. Agora, eu estou aqui, pensando em tudo o que aconteceu, tentando entender se fui eu quem agiu de forma exagerada ou se meus pais realmente não mereciam a minha dedicação. Eu só queria um pouco de apoio, e o que recebi foi desprezo. Fiquei muito magoada, e ao mesmo tempo, sinto uma grande culpa. Será que fiz o certo? Será que é errado cortar os laços assim? O que vocês acham? Fui eu quem exagerei ou estou apenas finalmente colocando limites? Desde pequena, sempre fui a filha menos importante. Minha irmã Letícia era a queridinha da família, a que fazia tudo certo, a que recebia toda a atenção e aprovação dos meus pais. Eu sempre tentei ser a boa filha, me esforçava ao máximo, mas parecia que nada que eu fizesse era suficiente para conquistar o amor genuíno deles. Na faculdade, me formei com louvor, mas meus pais sequer comemoraram. Eles estavam mais interessados no comercial que a Letícia fez naquele fim de semana. E assim segui a vida, tentando me destacar, tentando ser notada,
mas a verdade é que eu sempre estive em segundo plano. Quando me casei com Marcos, novamente, meus pais se mostraram indiferentes. A distância do local da cerimônia foi a principal reclamação deles. Eu passei tanto tempo tentando agradá-los, tentando que vissem o quanto eu os amava, mas o que recebi em troca foi o desprezo. Quando Lucas e Júlia nasceram, eu mal consegui convencer meus pais a virem vê-los. Eles disseram que os bebês eram muito agitados, que não gostavam de visitas com crianças pequenas. Eu fiquei devastada, mas ainda tentei entender. A família deveria estar junta, certo? Mesmo quando nada parecia ser recíproco, eu ainda acreditava nesse ideal. A frustração foi crescendo, mas mesmo assim, eu continuei a ajudar financeiramente meus pais. Eles se aposentaram mais cedo, mas o dinheiro da aposentadoria não parecia suficiente para manter o padrão de vida que queriam. Então, todos os meses, eu transferia uma boa parte do que ganhava para eles. Eu ainda acreditava que, apesar de tudo, a família deveria se apoiar. Eles eram meus pais, não podia simplesmente abandonar a ideia de estar ao lado deles. E por mais que me machucasse, eu me sentia responsável por isso, por cuidar deles quando, na verdade, nem ao menos se importavam comigo. Mas, então, a situação chegou ao limite. Durante minha internação para cirurgia de urgência, a resposta deles foi a gota d'água. Eu pedi, implorei para que cuidassem dos meus filhos, enquanto eu estava no hospital. E o que eu recebo? Meu pai, com total indiferença, me diz que sou um fardo para eles. Eu fiquei sem palavras. Fui eu quem os ajudei durante todos esses anos, e na hora que mais precisei, eles me disseram que eu estava atrapalhando os planos deles. Como assim? Eu estava lá, passando por uma cirurgia arriscada, e a única coisa que meus pais conseguiam pensar era em si mesmos. Foi nesse momento que eu percebi o quanto minha relação com eles estava distorcida. Eu sempre fui a filha que carregava o peso da responsabilidade, sempre tentando agradar, sempre tentando fazer o certo. Mas, em troca, o que recebia era abandono, e agora, até desprezo. E o pior, eu sentia culpa. Culpa por pedir ajuda, culpa por sentir que estava exigindo algo que deveria ser natural. Eu realmente acreditava que, se eu os ajudasse, as coisas seriam diferentes. Mas agora, depois de tanto tempo me sacrificando, fiquei lá, no hospital, percebendo que, no fundo, não me restava mais nada deles. Foi quando Valéria, a enfermeira que estava comigo, me sugeriu que eu chamasse uma amiga dela, Olivia. Olivia era babá, mas com uma experiência muito grande em trauma infantil. Valéria sabia que eu estava desesperada e, com um sorriso no rosto, me ofereceu uma alternativa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém se preocupou comigo. Alguém ofereceu ajuda genuína, sem esperar nada em troca. Essa gentileza me tocou profundamente, e foi aí que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu cortaria os laços com meus pais. Eu enviei a mensagem cancelando os pagamentos que fazia todo mês. Quando apertei em enviar, senti uma sensação de liberdade que há muito não experimentava. Não sei explicar direito, mas foi como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Eu sabia que estava fazendo o certo, mas também sabia que não seria fácil. A culpa ainda me consumia, a ideia de cortar a ajuda financeira parecia um ato radical. Mas, no fundo, eu sabia que estava fazendo algo necessário para minha própria saúde emocional e para o bem dos meus filhos. Olivia chegou para cuidar dos meus filhos, e confesso, fiquei emocionada com a forma como ela se conectou com eles. Ela foi incrível. Não era só uma babá, era alguém que realmente entendia o que eu estava passando. Me senti, pela primeira vez, apoiada de verdade, sem estar apenas carregando o peso do mundo nas costas. Olhei para os meus filhos e pensei, finalmente, eles terão uma infância sem o peso do abandono e da indiferença. E mais, eu também poderia começar a me cuidar, sem me sentir sobrecarregada por tentar agradar quem nunca se importou de verdade. A decisão de cortar os laços com meus pais não foi fácil, mas ao mesmo tempo foi libertadora. Eu sentia medo do que poderia acontecer, e ao mesmo tempo, um alívio profundo. Nunca tinha colocado meus próprios limites antes, sempre deixei que eles os definissem para mim. Eles nunca me respeitaram, nunca me deram valor, e talvez eu estivesse esperando que algo mudasse, mas a realidade é que eu estava me desgastando por nada. Naquele momento, eu me libertei de algo que já não me fazia bem e, pela primeira vez, comecei a me priorizar. Por dentro, ainda havia uma batalha acontecendo. Será que fui muito dura? Será que eles realmente não mereciam nenhum tipo de apoio?
Eu sabia que estava certa, mas a ideia de cortar completamente os laços com minha família ainda me abalava. Como alguém pode se sentir tão desprezada pelos próprios pais, e ainda assim, sentir uma obrigação de continuar cuidando deles? Eu estava cansada de me sentir responsável pela felicidade deles, quando eu mesma estava me afundando nesse mar de indiferença e ingratidão. A situação foi difícil. Mas, conforme fui me recuperando, comecei a perceber que minha vida estava melhorando. Eu estava finalmente fazendo as escolhas certas para mim e para meus filhos. Comecei a ver as coisas com mais clareza. Eu sempre me culpei por ser dura ou egoísta, mas, na verdade, o que eu estava fazendo era me protegendo. Me protegendo de pessoas que nunca me trataram com o respeito que eu merecia. Agora, as coisas estão começando a mudar. Olivia continua ajudando, e eu começo a me recuperar fisicamente e emocionalmente. Mas ainda há algo dentro de mim que duvida da minha decisão. Será que foi certo? Cortar os laços com meus pais? Ou eu fui longe demais? Eu realmente fiz o certo ao priorizar minha própria felicidade e a dos meus filhos em vez de continuar sendo o fardo que eles tanto falavam? A recuperação da cirurgia foi mais difícil do que eu imaginava. Nos primeiros dias, mal conseguia me mover, a dor era constante. Em muitos momentos, a sensação de fraqueza me fazia questionar como conseguiria seguir em frente. Mesmo assim, tinha que me preocupar com tudo ao meu redor, principalmente com os meus filhos. Valéria foi uma verdadeira ajuda, cuidando de Lucas e Júlia com tanto carinho e paciência. Ela os levava para o apartamento à noite e ficava com eles durante o dia. Enquanto isso, eu me recuperava no hospital, entre os curativos e as medicações, tentando organizar meus pensamentos e, ao mesmo tempo, tendo a sensação de que estava perdendo o controle da minha vida. Uma das coisas que mais me preocupava era a falta de dinheiro. O corte nos pagamentos que eu fazia para meus pais foi um alívio imenso, mas também trouxe uma preocupação constante. Como eu conseguiria lidar com as finanças agora? Eu sabia que o custo da minha recuperação não seria barato, e, sem o auxílio de meu pai, eu tinha que garantir que tudo estivesse bem para os meus filhos. A grana estava apertada, mas ao mesmo tempo, comecei a perceber algo novo. Eu estava usando o dinheiro que antes ia para os meus pais para investir no bem-estar dos meus filhos. Isso trouxe uma sensação de libertação que eu nunca havia experimentado antes. Naqueles dias em que estive em recuperação, comecei a ter uma epifania dolorosa. Eu sempre havia me sentido obrigada a ajudar meus pais, como se fosse a filha que tinha que salvar todos, manter as aparências e cuidar deles em todos os momentos. Mas agora, eu percebia que, por tanto tempo, eu havia sido manipulada por eles. Eu sempre cedi às exigências deles, sempre coloquei suas necessidades acima das minhas, mesmo quando me desrespeitavam e não me valorizavam. As mensagens que recebi após cortar o auxílio financeiro eram exatamente o que eu temia. Eles estavam mais preocupados com o dinheiro do que com minha saúde. Nenhuma palavra de preocupação com minha cirurgia, com a minha recuperação, nada sobre os gêmeos. Eles estavam tão centrados no próprio conforto que, até no meu momento mais crítico, eu continuei sendo apenas uma fonte de recursos. Quando finalmente consegui olhar para a situação com mais clareza, percebi que, na verdade, meus pais nunca tinham me tratado como um ser humano, mas sim como uma fonte de sustento. Isso me machucou profundamente, mas também me deu forças para seguir em frente. Eu estava cansada de viver para agradar a pessoas que nunca me deram nada em troca, que só sabiam me cobrar e me fazer sentir culpada por não ser a filha perfeita. Eu sabia que, no fundo, os problemas deles eram resultado de escolhas que fizeram, e que não era minha responsabilidade salvá-los de suas próprias decisões erradas. Foi quando Letícia, minha irmã, finalmente começou a perceber o que estava acontecendo. Eu sempre soube que ela nunca soubera a verdade inteira sobre nossa relação com os nossos pais. Ela estava tão envolvida na própria vida que não via o que estava acontecendo comigo. Quando soube da gravidade da minha cirurgia, ela ficou surpresa. Minha mãe e meu pai haviam mentido para ela, dizendo que eu estava passando por uma simples cirurgia e que tudo estava bem. Mas quando Letícia soube que eu estava correndo risco de vida, ela ficou abalada e começou a questionar tudo. Foi doloroso, mas ao mesmo tempo, ver que ela estava começando a perceber o que eu vivia ao longo dos anos me trouxe um alívio. Finalmente, alguém da família estava começando a ver a realidade. O peso da culpa começou a cair sobre Letícia. Ela sabia que, por anos, nossa relação foi marcada pela indiferença e pelo egoísmo dos nossos pais. E, por mais que ela tivesse se afastado dessa realidade,
Agora, ela não poderia ignorar o que estava acontecendo. Ela me procurou, me pediu desculpas por tudo o que não havia visto antes. E, sinceramente, eu fiquei surpresa. Nunca imaginei que ela fosse perceber a forma como nossos pais sempre me trataram. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que precisava tomar cuidado. A dor de anos de abandono e desprezo não desapareceria de uma hora para outra. O processo de reaproximação com Letícia não foi fácil. Ela não sabia como lidar com a culpa que estava sentindo por não ter percebido antes o quanto minha vida tinha sido difícil. Eu sabia que ela não era culpada por tudo, mas eu também não podia ignorar o quanto ela estava sendo manipulada, assim como eu fui por anos. As conversas entre nós começaram de forma hesitante, mas aos poucos, ela foi se abrindo, me contando sobre como nossos pais a haviam influenciado. E, de alguma forma, isso me ajudou. Ver que ela estava tentando entender tudo, mesmo que de maneira tardia, me deu uma sensação de esperança. Talvez, com o tempo, eu pudesse construir uma relação mais verdadeira com minha irmã. No entanto, a tensão ainda estava presente. Eu não sabia se poderia confiar nela completamente, se ela realmente estava disposta a apoiar minhas escolhas e minhas decisões. O medo de ser traída novamente, de ser deixada de lado mais uma vez, ainda me acompanhava. Eu estava aprendendo a construir novas relações baseadas na confiança verdadeira, e isso exigia tempo. Eu precisava ver as ações de Letícia, não só ouvir palavras. Enquanto isso, a pressão sobre a minha recuperação e sobre a criação dos meus filhos continuava. Embora eu estivesse cada vez mais em paz comigo mesma por ter rompido com os padrões destrutivos de minha família, a situação financeira ainda me causava apreensão. Olivia foi um apoio essencial nesse período, mas a realidade de uma mãe solteira com 2 filhos pequenos e uma recuperação difícil ainda pesava muito. Eu sabia que teria que fazer mais por mim mesma, por meus filhos. A estrada seria longa, mas eu estava finalmente no controle. Agora, com a ajuda de Letícia, comecei a avaliar o que seria a próxima etapa da minha vida. O foco não era mais agradar a minha família, mas garantir um futuro para mim e para os meus filhos. Eu estava pronta para construir uma vida nova, sem os grilhões que me prendiam ao passado. O conflito interno ainda existia, mas eu sabia que, ao cortar os laços com o que não me fazia bem, eu estava dando os primeiros passos para alcançar minha independência emocional. A grande pergunta era, até onde Letícia realmente iria para reparar os danos que ela me causou, ou melhor, os danos que os pais nos causaram. Eu não queria mais esperar por mudanças que talvez nunca acontecessem. Eu precisava ver se ela estava disposta a agir, não apenas falar. E, de forma dolorosa, ainda estava aprendendo que, em muitos casos, a família não significa suporte incondicional. Às vezes, ela é a fonte das maiores feridas. O tempo passou lentamente enquanto eu me recuperava. Cada dia era uma luta, mas com a ajuda de Olivia e com o apoio crescente de Letícia, fui finalmente encontrando uma rotina mais tranquila. Lucas e Júlia estavam começando a se adaptar à nossa nova realidade, e eu, por mais cansada que estivesse, sentia uma paz crescente ao ver que, pela primeira vez, eu estava realmente cuidando de mim e deles. Eu estava no controle, mesmo com todas as dificuldades financeiras e emocionais que ainda pesavam sobre mim. Mas, como eu já sabia, os meus pais não iriam simplesmente desaparecer da minha vida. Uma tarde, enquanto estava em casa, recuperando minhas forças e tentando me concentrar no futuro, a campainha tocou. Quando abri a porta, lá estavam eles, meus pais. Meu pai com uma expressão de raiva, minha mãe com um sorriso forçado, como se estivessem prestes a me convencer de que tudo estava normal. Eles estavam lá, mais uma vez, com uma planilha de dívidas em mãos, e com os olhos desesperados por ajuda financeira. Eles queriam que eu salvasse a situação deles, mais uma vez. A frustração tomou conta de mim naquele momento. Eu estava em casa, cuidando de 2 filhos pequenos, e ainda lidando com a recuperação de uma cirurgia arriscada. E, ainda assim, meus pais tinham a audácia de me pedir dinheiro, sem sequer perguntarem como eu estava ou como os netos estavam. Não havia preocupação com minha saúde, com meu bem-estar, com nada. Eles estavam obcecados com as dívidas, com o estilo de vida que haviam criado, e, mais uma vez, queriam que eu fosse a responsável por salvar a pele deles. O ódio e a raiva subiram como uma onda dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, algo diferente aconteceu. Uma clareza que eu nunca havia tido antes tomou conta de mim. Eu não era mais aquela filha submissa que se deixava manipular.
Não era mais aquela pessoa que aceitava ser o suporte financeiro para os outros, mesmo que isso significasse colocar minha vida e a dos meus filhos em segundo plano. Eu vi, naquele momento, que minha vida agora dependia das minhas próprias escolhas. Eu não podia mais me submeter aos desejos egoístas de pessoas que nunca me viam como uma prioridade. Eu não estava mais disposta a carregar esse fardo. Foi nesse momento que a batalha com meus pais atingiu o ponto de ruptura. Eu os encarei com firmeza e, pela primeira vez, os rejeitei de forma definitiva. Eu não vou mais sustentar vocês. Já fiz mais do que o suficiente e isso acabou. Eu disse, com a voz mais firme do que eu imaginava que seria capaz. A sensação de alívio que veio logo após essas palavras foi indescritível. Eu estava livre. Livre do peso da culpa, da obrigação de carregar uma responsabilidade que nunca foi minha. Eu me senti mais forte do que nunca. O peso emocional que eu carregava há anos, tentando agradar a eles e aos outros, desapareceu naquele momento. A decisão de cortar os laços financeiros teve um impacto profundo em minha vida. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre minha autopercepção, sobre como eu me via e como os outros me viam. Eu não era mais aquela filha que sempre tinha que ceder para agradar. Eu estava criando uma nova versão de mim mesma, uma mulher que não tinha medo de se colocar em primeiro lugar. Minha recuperação, embora ainda lenta, começou a ganhar outra dimensão. E o mais importante, eu comecei a ver que, finalmente, havia um futuro para mim, sem as correntes do passado me puxando para trás. O apoio de Letícia, que finalmente se afastou da manipulação dos pais, também foi crucial. Ao começar a perceber a verdade, ela fez questão de se aproximar de mim e me oferecer apoio, não com palavras vazias, mas com ações concretas. Ela começou a ajudar com as crianças, e aos poucos, nossa relação foi se reconstruindo. Não da maneira como eu esperava, mas com a honestidade e o amor que eu precisava. Havia sido difícil para ela perceber tudo o que estava acontecendo, mas, ao finalmente abrir os olhos, ela se comprometeu a estar do meu lado. A comunidade em que eu morava também se tornou uma fonte importante de apoio. Vizinhos começaram a se aproximar, oferecendo ajuda com as crianças, trazendo refeições, e mostrando um tipo de solidariedade que eu nunca soubera que existia. Amigos que eu havia perdido de vista começaram a se reconectar, e tudo isso me deu a força que eu precisava para continuar em frente. Estava começando a perceber que, enquanto eu estava cortando os laços com aqueles que não me tratavam com respeito, estava criando novos laços com pessoas que realmente se importavam. Eu contratei Olivia em tempo integral para ajudar com os gêmeos, e isso me deu uma grande tranquilidade. Ela se tornou uma parte fundamental da nossa vida, não apenas como cuidadora, mas como alguém em quem eu podia confiar, algo que meus pais nunca foram para mim. Finalmente, pude começar a reconstruir minha vida de uma maneira saudável, sem estar constantemente sobrecarregada ou à beira do colapso. Eu tinha o controle agora. Estava começando a me enxergar de uma maneira que nunca imaginei que seria capaz. O tempo passou, e minha vida tomou um rumo inesperado. Eu finalmente me sentia como a mãe e a mulher que sempre quis ser, sem a pressão das expectativas alheias me esmagando. Estava mais forte, mais independente, e, de certa forma, mais feliz do que jamais estivera. Quando eu menos esperava, recebi uma carta de minha mãe. Pela primeira vez, ela escreveu algo que soou como um pedido de desculpa sincero. Ela reconheceu os erros que cometeu e expressou um arrependimento genuíno. Embora fosse um pequeno passo, foi algo que eu não esperava. Eu ainda estava cautelosa. Não era algo que eu poderia simplesmente aceitar sem reflexão. Mas, de alguma forma, a carta representou uma mudança, uma abertura para algo novo. Talvez não uma reconciliação imediata, mas, pelo menos, um começo. Eu sabia que precisaria de mais do que palavras, precisaria de ações. Eu não iria me deixar enganar novamente. Estava no controle da minha vida, e essa era a maior vitória de todas. Com o tempo, e depois de muitas conversas difíceis, decidi encontrar meus pais em um café. Eles estavam diferentes, mais humildes, mais conscientes daquilo que perderam. Não foi um encontro perfeito, mas foi um encontro honesto. A parte mais difícil foi perceber que eles estavam tentando se redimir, mesmo que a dor do passado ainda estivesse presente. Não houve perdão imediato, mas houve uma abertura para o diálogo. Talvez um dia eu pudesse confiar neles novamente. Mas, até lá, eu sabia que minha vida seguia em frente, com ou sem eles. E isso, por si só, era a maior conquista.
Eu me tornei uma mulher mais forte, mais consciente do meu valor e das minhas necessidades. Eu não estava mais em busca da aprovação de ninguém, e isso me libertou. Eu não era mais uma filha que se sacrificava em silêncio. Eu era uma mãe que estava lutando por seus filhos e por si mesma. E, finalmente, eu sabia que a única pessoa que realmente poderia decidir o que era melhor para mim, era eu mesma. História 2. Antes de irmos para a próxima história, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, você encontra histórias intensas, cheias de reviravoltas. A próxima história vai te surpreender ainda mais. Gente, eu juro que não sei se tô exagerando, mas preciso desabafar porque minha sogra acabou de jogar essa bomba e tô sem chão. Meu marido sempre foi um cara responsável, trabalhador, nunca faltou nada aqui em casa. Mas hoje, no meio da tarde, minha sogra me chamou para conversar e veio com um papo que me pegou totalmente de surpresa. Ela começou meio sem jeito, rodando, rodeando, até que soltou. A gente decidiu que parte do salário do seu marido agora vai para ajudar a minha filha. Eu travei. A filha dela, que vou chamar de Carla, se separou do marido há um mês e tá morando na casa da mãe. Eu entendo que o cara foi um babaca e que ela tá passando perrengue, mas, por que o meu marido tem que sustentar ela e o filho dela? Tipo, desde quando virou responsabilidade dele? Minha sogra foi falando como se fosse super normal, como se fosse óbvio que ele devia fazer isso. Eu fiquei olhando para ela, tentando entender se aquilo era sério. Pausa para contexto. Eu tô em casa de licença maternidade, cuidando do meu bebê de 6 meses. Ou seja, nossa renda já tá apertada. E agora a ideia brilhante da minha sogra é que meu marido banque a irmã e o sobrinho? Ah, e detalhe, ela também jogou que eu, já que tô sem trabalhar, poderia arrumar alguma coisa para complementar a renda. Nessa hora eu juro que quase ri. Eu acordo de madrugada, passo o dia correndo atrás do bebê, e ainda tenho que achar um jeito de trabalhar para compensar o dinheiro que ele vai dar para a irmã? Tentei manter a calma e perguntei: tá, e o ex dela? Ele não tem que pagar pensão. E aí veio outra bomba. Parece que o cara fingiu que foi demitido e agora tá registrado como vigia de meio período, só para pagar uma merreca de pensão. Ou seja, ele deu um jeito de escapar, e agora minha sogra quer que meu marido assuma esse buraco? Eu fiquei passada. A gente já tem nossas próprias contas, temos um filho pequeno, e agora isso? Falei que não achava justo e que meu marido trabalha duro pelo dinheiro dele. Minha sogra me olhou de um jeito que me deu até arrepios e soltou: família ajuda família, querida. Você não acha que ele deveria apoiar a irmã num momento difícil? Ah, claro, mas e eu? E nosso filho? Não somos família também? Fiquei sem saber o que responder. A vontade era gritar que ela estava forçando a barra, mas me segurei. A pior parte foi a cara de satisfação dela quando viu que eu estava desconfortável. Tipo, ela já sabia que eu não ia gostar, mas parece que não se importava. Só queria que eu aceitasse calada. Aí veio a cartada final. E você, minha querida, já pensou no que pode fazer para ajudar? Você é esperta, poderia achar um trabalhinho de casa. Eu juro que foi nesse momento que minha paciência zerou. Dei um sorriso e disse: já pensei sim. Acho que a melhor opção, no meu caso, é trabalhar com atendimento por telefone. Dizem que dá um dinheiro bom, né? Gente, eu queria que vocês tivessem visto a cara dela. Ela ficou pálida. Tipo, abriu a boca, mas não saiu som. Eu quase ri, mas segurei. O quê? Ela perguntou, com a xícara de chá tremendo na mão. Isso mesmo. Trabalho leve, flexível, e dá para cuidar do bebê ao mesmo tempo. Ela ficou muda por uns segundos, e depois começou a gaguejar que isso não era um trabalho de verdade. Ah, tá bom. Mas lavar prato, passar roupa e cuidar da casa enquanto o dinheiro do meu marido vai para a irmã dela, isso é trabalho de verdade? A ironia foi tão grande que eu nem precisei falar mais nada. Só fiquei olhando para ela, esperando a próxima desculpa. No final, ela perdeu a paciência e disse que ia contar tudo pro meu marido. Falei: conta sim, mas avisa para ele que se ele decidir ajudar a irmã, eu vou mesmo procurar uma forma de compensar a renda, e quem sabe eu não encontro um milionário no processo. Ela engasgou com o chá. Levantou num pulo, pegou a bolsa e foi embora como se tivesse visto um fantasma. Meu marido ainda não chegou em casa, mas já tô esperando o drama. Ele vai vir com o celular na mão dizendo que a mãe ligou desesperada, me pintando como a vilã da história.
E eu que lute para fazer ele entender o absurdo dessa situação. Vera sentia seu rosto esquentar, não sabia se era raiva, indignação ou puro desespero. A ideia de sua nora se envolver nesse tipo de trabalho a deixava horrorizada. Como Olga podia falar com tanta naturalidade sobre algo tão degradante? E mais, como podia tratar o assunto com esse tom quase debochado? Para Vera, aquilo não era apenas uma decisão financeira. Era um atentado contra a moral da família. Isso não é um trabalho de verdade, Olga, exclamou Vera, tentando manter a calma, mas sua voz saiu trêmula. Isso é um absurdo. Você realmente acha que essa é a única saída? Olga, imperturbável, deu de ombros. Ué, você mesma disse que eu preciso ajudar, não disse? Então estou procurando uma solução viável. E, convenhamos, é muito mais rentável do que vender bolo na porta de casa, né? Vera engoliu em seco. Nunca tinha se sentido tão impotente diante de alguém. A tranquilidade de Olga era perturbadora, como se estivesse jogando um jogo que já sabia que ia ganhar. A sogra tentou se levantar da cadeira, mas suas pernas estavam trêmulas. Sentia que precisava sair dali antes que perdesse completamente a compostura. Seu marido jamais aprovaria isso. Retrucou, como se aquela fosse sua última cartada. Olga riu. Ah, mas você vai contar para ele? Porque, sinceramente, não sei como ele vai reagir. Vai preferir que eu trabalhe de casa e fique com nosso filho ou que eu saia para ralar o dia inteiro enquanto ele paga as contas da sua filha? Ela se inclinou para frente, fixando os olhos nos de Vera. O dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Se você quer tanto que a sua filha seja sustentada, talvez devesse pensar em uma alternativa melhor. A raiva de Vera crescia a cada segundo. Era inaceitável que Olga estivesse a desafiando dessa maneira, colocando-a contra a parede, como se ela fosse a vilã da história. Mas, no fundo, ela sabia que sua nora estava jogando com a verdade. A situação financeira era insustentável. Maria realmente precisava de ajuda. E o dinheiro, de fato, teria que vir de algum lugar. Mas não podia aceitar que isso significasse transformar a nora numa. Vera nem conseguia pronunciar as palavras. Você está me desrespeitando, bradou, levantando-se abruptamente. Isso não é sobre dinheiro, Olga. É sobre valores, sobre dignidade. Como você pode sequer cogitar algo assim? Olga revirou os olhos e suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Ai, Vera, a dignidade não paga as contas. Se quiser, pode sugerir outra coisa. Eu até tô aberta a ideias. Mas só para deixar claro, se o dinheiro do meu marido sair para sustentar a sua filha, eu vou precisar compensar essa perda de alguma forma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O relógio na parede ticava num ritmo irritante. O bebê no colo de Olga deu um suspiro tranquilo, completamente alheio à tensão entre as duas mulheres. Vera abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha argumentos. Como convencer alguém que já estava tão decidida? A sogra sabia que sua única saída era impedir que o filho cedesse à pressão para ajudar Maria. Se conseguisse convencê-lo de que aquilo era injusto, de que era um fardo que ele não precisava carregar, talvez ainda houvesse esperança. Mas, para isso, teria que agir rápido. Pegou sua bolsa e saiu da cozinha às pressas. Antes de fechar a porta, ouviu a voz de Olga, calma como sempre. Boa sorte com isso, Vera. E não esquece de avisar o Vitor que, se for para ajudar a irmã dele, eu já estou com meu currículo pronto. Eu saí da casa de Olga completamente desnorteada. Meus pés se moviam sozinhos, mas minha mente estava a mil, tentando processar o absurdo que minha nora tinha acabado de dizer. Como ela podia falar daquela maneira tão fria, tão pragmática, sobre algo tão degradante? Meu filho estava casado com uma mulher sem escrúpulos, que via o dinheiro acima de qualquer moralidade. Eu precisava fazer algo antes que tudo desmoronasse. Respirei fundo e tentei pensar com clareza. Vitor precisava saber disso. Ele precisava entender que sua esposa estava disposta a vender sua dignidade apenas para não abrir mão do próprio conforto. Mas como eu poderia contar algo assim sem destruir meu próprio filho? Ele sempre fora um homem decente, trabalhador. Como poderia conviver com uma mulher que falava de se prostituir como se fosse um simples trabalho qualquer? Minha cabeça fervia, mas eu sabia que não podia agir no impulso. Se Vitor achasse que eu só estava tentando manipular a situação, poderia tomar o lado de Olga.
Eu precisava ser estratégica, mostrar para ele que o problema não era apenas a escolha de Olga, mas o peso que estavam tentando jogar em suas costas. Ele precisava entender que não era obrigação dele sustentar a irmã Maria que resolvesse sua vida. No caminho de casa, minha raiva se misturava com frustração. Eu sabia que minha filha precisava de ajuda, mas jamais imaginei que isso se transformaria em uma guerra dentro da minha própria família. Onde estava o senso de dever do ex-marido dela? Onde estavam os princípios? Como se não bastasse, eu ainda tinha que lidar com a arrogância de Olga, que achava que podia me chantagear emocionalmente para conseguir o que queria. Entrei em casa e joguei minha bolsa no sofá. Minhas mãos tremiam. Peguei o telefone e disquei o número de Vitor, mas antes que ele atendesse, desliguei. Eu precisava esperar ele chegar. Isso precisava ser dito cara a cara. Eu queria ver sua expressão, queria ter certeza de que ele não tomaria o lado de Olga sem ao menos tentar me ouvir. Eu tinha que ser persuasiva, mostrar a ele que essa história não fazia sentido algum. As horas passaram e meu estômago revirava de ansiedade. Quando Vitor finalmente entrou pela porta, percebi que ele já sabia que alguma coisa estava errada. Seu olhar estava tenso, preocupado. Eu não precisei dizer nada, ele se adiantou e falou primeiro. A mãe do Olga me ligou. Disse que vocês discutiram feio. Ótimo, pensei. Ela correu para se vitimizar antes mesmo de eu ter a chance de contar o que realmente aconteceu. Suspirei e tentei manter a calma. Sim, tivemos uma conversa bem séria. Ele cruzou os braços, esperando que eu continuasse. Sua esposa quer que parte do seu salário vá para sua irmã. E quando eu perguntei como ela pretendia compensar essa perda no orçamento de vocês, bem, ela teve uma ideia um tanto peculiar. Fiz uma pausa, observando a reação dele. Vitor franziu a testa. Que ideia? Engoli em seco. Ela quer trabalhar com sexo por telefone. Disse que é a solução perfeita porque pode fazer isso de casa enquanto cuida do filho de vocês. Vitor arregalou os olhos. O quê? Eu assenti. Exatamente o que você ouviu. E não só isso. Ela ainda disse que, se for necessário, pode evoluir para algo mais rentável, como vender fotos ou até fazer vídeos. Minha voz tremeu no final da frase, porque ainda me custava acreditar que aquilo tinha saído da boca de Olga. O rosto de Vitor ficou vermelho de raiva. Ele passou as mãos no cabelo, tentando absorver aquela informação. Isso é loucura. Ela estava brincando, só pode. Balancei a cabeça. Não parecia brincadeira, Vitor. Ela falou com toda a seriedade do mundo. E o pior, ela acha que está certa. Que se você ajudar sua irmã, ela tem o direito de encontrar qualquer meio de recuperar esse dinheiro. Ele começou a andar de um lado para o outro, claramente incomodado. Ela não pode estar falando sério. Eu preciso conversar com ela. Cruzei os braços e olhei para ele. Converse sim, mas saiba que ela já está com tudo planejado. Se você ceder e começar a bancar Maria, esteja preparado para lidar com as consequências do que sua esposa decidir fazer para compensar. Vitor parou e me encarou. Eu podia ver o conflito nos olhos dele. Ele sempre quis ajudar a família, mas agora entendia que essa ajuda vinha com um preço alto demais. Ele esfregou o rosto com as mãos e suspirou pesadamente. Eu não vou dar dinheiro para Maria. Um alívio percorreu meu peito. Mas ainda não tínhamos acabado com esse problema. Ele precisava deixar isso bem claro para Olga. Então você precisa dizer isso a ela. E precisa fazer isso agora. Vitor assentiu, pegou o celular e saiu para o quarto, fechando a porta atrás de si. Vitor ficou trancado no quarto por um tempo que me pareceu uma eternidade. Eu tentava escutar sua conversa com Olga, mas a porta abafava tudo. Meu coração estava acelerado. Será que ele finalmente entenderia o absurdo dessa situação? Será que ele tomaria uma atitude? Eu esperava que sim, mas algo dentro de mim dizia que essa história não terminaria do jeito que eu queria. Quando ele saiu do quarto, sua expressão era indecifrável. Ele passou as mãos no rosto e sentou-se no sofá ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns instantes, até que ele soltou um longo suspiro. Mãe, eu já sabia. Minha respiração falhou. Eu o encarei, esperando que ele estivesse brincando. O quê? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Você sabia e não fez nada. Ele balançou a cabeça devagar.
Eu sabia que ela queria encontrar um jeito de ganhar dinheiro, sabia que ela estava considerando algumas opções, mas não imaginei que ela fosse seguir esse caminho. Eu senti um aperto no peito, como se todo o meu esforço para impedir essa loucura tivesse sido em vão. E o que você vai fazer agora? Perguntei, tentando manter a calma. Vitor ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu já falei com ela. Disse que não quero que ela faça isso. Meu corpo relaxou um pouco ao ouvir isso, mas a expressão dele ainda não me convencia. E o que ela disse? Perguntei, apreensiva. Ele esfregou as mãos nos joelhos, sem me olhar nos olhos. Que é a vida dela, a escolha dela. Que, se eu não quero que ela faça isso, então eu devo garantir que nosso orçamento não seja afetado. Senti uma onda de frustração me invadir. Então, no fim das contas, ela está te chantageando. Vitor não respondeu de imediato, mas seu silêncio já era a resposta. Ela disse que, se eu ceder para ajudar a Maria, ela vai encontrar um jeito de compensar. E, sinceramente, mãe, eu não sei mais o que fazer. Sua voz carregava um tom de exaustão que eu não via nele há muito tempo. Eu quis gritar, quis dizer que ele não devia se curvar às exigências de uma mulher que tratava o casamento como uma transação financeira. Mas, ao mesmo tempo, percebi que ele já estava emocionalmente desgastado. Olga sabia exatamente o que estava fazendo. Ela o colocou em uma situação onde, de qualquer jeito, ele sairia perdendo. Ou ele se recusava a ajudar a irmã e se tornava o vilão da família, ou ele cedia e arriscava ver sua esposa se jogando em um caminho sem volta. Por mais que me doesse admitir, eu estava diante de um impasse. Meu filho era um homem adulto, casado, e eu não podia simplesmente resolver essa situação por ele. A decisão estava nas mãos dele. Eu sentia que já tinha feito tudo o que podia. Se ele escolhesse ceder, se permitisse que Olga ditasse as regras do casamento deles, então isso era algo com o qual ele teria que lidar. Levantei-me do sofá, sentindo um cansaço profundo. Olhei para Vitor e vi um garoto perdido dentro de um homem crescido. Queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas não conseguia mentir. Filho, você precisa decidir o que é mais importante para você. Se a Olga pode te manipular assim agora, imagine o que virá depois. Ele assentiu, mas não disse nada. Ele não precisava. O peso daquela escolha estava estampado em seu rosto. Fui embora sem me despedir de Olga. Eu sabia que não adiantaria mais nada. Para ela, essa situação já estava resolvida. Ela havia jogado com a certeza de que Vitor não suportaria vê-la fazendo algo assim e, por isso, acabaria cedendo. No fim, era um jogo de poder, e ela sabia que tinha vantagem. Eu odiava admitir, mas ela era mais esperta do que eu pensava. Caminhei até minha casa sentindo um nó na garganta. Como as coisas chegaram a esse ponto? Eu sempre ensinei meus filhos a terem valores, a respeitarem o trabalho e a família. E agora? Agora eu via minha nora tratando o casamento como uma negociação financeira, sem qualquer respeito pelo marido. E meu filho? Meu filho estava paralisado, sem forças para tomar uma decisão. Ao entrar em casa, fechei a porta e me apoiei contra ela. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Mas tudo o que consegui sentir foi uma tristeza profunda. Eu queria ter feito mais, queria ter evitado que minha família chegasse a esse ponto. Mas talvez já fosse tarde demais. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Meu coração dizia que essa história ainda não tinha terminado. Eu só podia esperar que, em algum momento, Vitor percebesse que um casamento não pode ser baseado em ameaças e chantagens. Que ele entendesse que, se cedesse agora, nunca mais teria o controle da própria vida. Mas essa era uma lição que ele teria que aprender sozinho.